Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Altonicar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Minha formação acadêmica conta com bacharelado em teologia e mestrado em educação cristã. Digo isso para dar sentido ao afirmar que os temas sociais, políticos e religiosos que trato são do ponto de vista de uma ética cristã. O tema que eu vou discorrer é: a sexualidade é pura e santa ou perversa e profana? O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, exortando os irmãos sobre a prática sexual pecaminosa, por ser a igreja a família de Deus, descreve: fugir vós da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Na verdade, as exigências dos ensinos de Jesus em todo o Novo Testamento são para as pessoas tementes a Deus que têm educação, caráter e religião, que estão ligadas à Igreja de Cristo e aceitam se preservar e comportar na questão da sexualidade de acordo com os propósitos de Deus. Portanto, para os que quiserem se manter debaixo da graça divina, há apenas duas situações para governar a vida sexual. A primeira é a do casamento monogâmico, isto é, de um homem com uma mulher. A segunda é para os solteiros na situação de castidade, ou seja, sem a prática sexual. Aliás, é bom lembrar que a prática sexual não é essencial à vida como comer e beber. Já quanto à orientação na prática da sexualidade, conforme os ensinos de Jesus, existe apenas uma, que é no casamento fiel e digno, o qual é suficiente para resolver os propósitos de prazer e de procriação. Por isso, tanto no casamento como na castidade, a sexualidade é pura e santa. Fora disso, as práticas sexuais, além de perversas e profanas, são todas desorientações. Não há exceção. São costumes pecaminosos que vão desde o adultério e a fornicação, que é a prática sexual antes do casamento, a maior responsável pela disseminação da AIDS, até os delitos criminosos, como o estupro, a pedofilia, o incesto, o aborto provocado. E ainda outras situações perversas, como a bacanal, o sadismo, a necrofilia, a bestialidade, a prostituição, o lesbianismo, o homossexualismo e outras. Das correntes filosóficas humanistas e ateístas dos últimos séculos, surgiram os três maiores expoentes que estimularam as desgraças sexuais vistas no século XX e que chegam até hoje, que foram o materialismo ateísta de Karl Marx, o filosofismo ateísta de Friedrich Nietzsche e o psicologismo ateísta de Sigmund Freud, que eclodiram no movimento da contracultura no final da década de 1940 e tomou maior impulso no pansexualismo incendiado nos anos 1960. O Brasil das injustiças sociais foi terra fértil e mais uma das vítimas dessa parcela social sem educação, sem caráter, sem religião, motivadas pelas legislações inconsistentes que, por sua vez, alimentam essa mídia e essa classe artística imoral, ao som da música profana, que alimenta toda espécie de libertinagem tramada nas mesas de bares, nas boates, nos prostíbulos, nas casas de shows, nos carnavais e outras festas mundanas responsáveis por alavancar essa mortandade sem precedentes desses últimos 40 anos. Vamos aos números desse horror. Segundo a Organização Mundial de Saúde, morreram cerca de 35 milhões de pessoas no mundo por doenças provocadas pela AIDS, de 1981 a 2017. O Brasil conta, infelizmente, com 827 mil pessoas infectadas pelo vírus HIV, segundo o Ministério da Saúde, dados de 2018. O número de adolescentes grávidas permanece por anos em mais de 500 mil,
conforme as estatísticas, e o número de mães, pais solteiros e filhos infelizes é uma incógnita. E o número dos criminosos abortos provocados passa de 100 mil por ano no Brasil, segundo a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Toda essa devassa social feita pela sexualidade profana é por conta dos que desprezam a Deus Criador, Deus Filho Jesus Cristo Salvador, Deus e Espírito Santo Consolador, e por desfazerem da igreja cristã. Igreja esta que nos indica pela Bíblia o caminho de uma nova vida capaz de glorificar a Deus no mundo. Mas nem tudo está perdido, pois para os que quiserem deixar uma vida de pecado, o mundanismo e a perdição, Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, escreve Mateus no capítulo 11 do seu Evangelho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos ajude a expandir o reino de Deus no mundo. Inscreva-se no canal Razões que Nutrem a Fé. Deixe o seu like. Nós agradecemos pela gentileza. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos que temem a Deus.